Bom, primeiramente, né, para quem não me conhece, eu sou Marcela Rezende, sou nutricionista, coach e terapeuta de barras de Axis, né? Então eu trabalho com uma nutrição diferente, uma nutrição de forma leve. Eu atuo principalmente na área de emagrecimento e praticantes de atividade física também, tá? Então, eu trabalho com uma nutrição leve, sem gerar restrições, realmente mudando os hábitos e colocando comida de verdade, né? E fazendo com que o paciente entenda, né, o porquê que ele consome tal alimento, quais são as necessidades, o porquê de cada alimento no dia a dia, né? Para fazer dessas atitudes de uma forma mais constante, né? Que possa realmente criar esse hábito e levar isso como um estilo de vida, tá bom? Então eu vou convidar só algumas pessoas aqui. Aperta essa flechinha embaixo e convide também. Estou chamando algumas pessoas. Aí. Ok. Então vamos lá, o tema de hoje é como ativar o hormônio da felicidade, né? Como que a gente ativa esse hormônio sem se entupir de chocolate, sem ficar comendo um monte de besteira por aí, né? Que é o hormônio da serotonina. Então, pensando nessa questão do que a gente tá passando, né, da quarentena, enfim, que eu queria trazer esse tema, né? Porque eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas, tristes, em casa, nervosas, impacientes, entediadas. Então, talvez é uma forma de regularizar a alimentação, né? Pra ver se dá uma acalmada nos ânimos aí, realmente sinta o bem-estar que a serotonina produz aí no nosso organismo, tá bom? Então, esse hormônio, né, basicamente, ele é fabricado quando a gente consome, tá? Quando a gente come alguns alimentos e também quando a gente pratica atividade física, tá? Porém, quando vem a necessidade de comer muito doce, que eu sempre falo que isso está correlacionado com ansiedade, com nervoso, com estresse, precisa pesar na balança se isso realmente é uma necessidade, tá? Ou se isso é uma vontade, né? Então a necessidade, ela mostra que o seu organismo está desnutrido, que realmente ele está precisando de alguns nutrientes, de alguns alimentos aí diferentes. E já a vontade não, às vezes ela é um hábito que você mesmo criou, né, às vezes de comer doce todo dia, ou então pode ser que você realmente goste daquele alimento, né, que às vezes aquele alimento te traz uma lembrança, né, da infância, enfim, como por exemplo os doces, né. Então tem que sempre pesar na balança a necessidade e a vontade, tá? E por que eu falo da necessidade da questão do organismo estar desnutrido? Porque esse hormônio, ele precisa de alguns nutrientes para ser fabricado e o ponto mais importante é a questão do intestino. Se o nosso intestino não está funcionando bem, ele fica deficiente, tá? De entre 80% a 90% desse hormônio, da serotonina, é fabricado pelo nosso intestino, né? Na verdade, o que a gente nota já hoje, já é comprovado que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele fabrica vários hormônios e neurotransmissores, tá? Importantes aí para nossa saúde, tá bom? Então, o hormônio da serotonina, 80% a 90% é fabricado no intestino. Ou seja, se o intestino não estiver funcionando bem, ele vai ficar deficiente e aí sim você vai sentir a necessidade de comer doce, de comer mais açúcar para talvez trazer esse hormônio aí do bem-estar, tá bom? E, gente, vou dar uma live só sobre intestino, porque sobre intestino dá muito assunto. O que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês, que ir no banheiro todos os dias não é que tá funcionando às vezes legal, tá? Precisa avaliar a consistência, a absorção como tá dos nutrientes, enfim. Então, nem sempre ir no banheiro todos os dias significa que está bom, que está ok, tá certo? Eu já desmistifiquei muito isso em consulta com os pacientes, né? Todo mundo fala, tô indo todo dia, mas o intestino está ok. Não, precisa avaliar toda uma outra parte, tá bom? Que é importante, tá? Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns pontos importantes aí para fabricação, para ativação
desse hormônio da serotonina, tá bom? Então, os pontos importantes, primeiro ponto eu já falei, é o intestino, né? Ele precisa, sim, estar funcionando de forma adequada. Sua microbiota intestinal, ela tem que estar equilibrada. Ah, Marcela, mas como eu sei se ela está equilibrada ou não? Foi como eu falei, é realmente fazendo uma avaliação, né, de como está o funcionamento do intestino, se você tem muitos gases ou não, empachamento. Então, tudo isso tem a ver, sim, com a sua digestão, com todo o seu trato, né, digestório. Então, é importante consumir alimentos que tem fibras, né, para equilibrar essas bactérias aí do intestino, tá bom? Então, as frutas, os alimentos integrais, salada, enfim, e também é importante a água para o intestino, né, gente, para hidratar ele de forma adequada. Segundo ponto, gente, que é importante para fabricar esse hormônio, a serotonina, é consumir alimentos ricos em triptofano. Triptofano é um aminoácido precursor aí da serotonina, né? Ele que ajuda a produzir a serotonina, tá? Lembrando que se a gente pensar que 80 a 90% é fabricado pelo intestino, o triptofano e os outros alimentos que eu vou falar só pega em torno de 20%, tá? Então, ele é um aminoácido que ajuda a fabricar a serotonina e ele está incluso aí, vocês vão encontrar, né, esse aminoácido na banana, na aveia, arroz integral, na quinoa, que são os carboidratos do bem, né? As leguminosas também, feijão, lentilha, grão de bico, feijão branco também. Na gema do ovo, né, a gente vê muitas pessoas jogando a gema fora, né? Não, pode consumir a gema, gente, não tem nenhum problema. Então, esses são os principais alimentos que contêm o triptofano, tá? Então, esse é o segundo ponto. Gente, papel e caneta na mão. Se você quer ativar aí o seu hormônio da felicidade, anote essas dicas para que você possa incluir no seu dia a dia esses alimentos, tá bom? Então, segundo ponto, triptofano. Terceiro ponto, o triptofano, ele precisa de alguns nutrientes, tá? Como se fizesse a ligação, tá bom? Dele com a serotonina. Então, na verdade, a gente precisa de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, e o magnésio. Marcela, onde eu encontro esses nutrientes, pelo amor de Deus? Gente, não é difícil, tá? A B6, a vitamina B6, a gente encontra na salsinha, no alho, na selga, no agrião, na castanha do Pará, na abóbora, tá? A B9 nós encontramos nas leguminosas, então feijão, lentilha, grão de bico, feijão branco, enfim. E a B12, super fácil, fonte animal. Então é na carne, no peixe, no frango, no ovo também, principalmente na gema, de novo, contém muitas vitaminas do complexo B, tá? Então, B12 é fonte animal totalmente. E o magnésio, gente, é nas sementes. Eu acho que de todos, talvez não está muito, né, no hábito do consumo brasileiro aí. As sementes de girassol, de abóbora, linhaça, chia. Então, essas sementes, elas são ricas em magnésio, tá certo? E, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que é importante entender o que cada alimento faz no nosso organismo. Por isso que eu tô deixando bem claro, né, quais nutrientes e em qual alimento estão esses nutrientes, para que vocês possam incluir de forma regular, né, mas de forma consciente. Por que eu estou consumindo esse alimento, né, que é para realmente ajudar, tem um propósito em cima de cada alimento, tá bom? E fazer disso um hábito, um estilo de vida, realmente mudar a alimentação para trazer o seu bem-estar de forma consciente e de forma regular, lógico, para tornar isso um hábito e ser mais fácil, tá bom? Então vocês vão ver que incluindo esses alimentos, talvez vai diminuir aquela necessidade, aquela vontade de doce, tá? Então, prestem atenção. Eu vou repetir, tá bom? Quais são os importantes pro pessoal que entrou agora. E anotem, de verdade, gente, para realmente tornar isso um hábito. E depois eu vou dar um exemplo de cardápio, como que é fácil incluir isso no dia a dia, não é difícil, tá? Então, primeiro ponto é cuidar do intestino, tá? Porque 80 a 90% da serotonina é fabricada pelo intestino. O intestino é super importante. Ele é o nosso segundo cérebro, ou seja, se ele não estiver funcionando bem, você vai ficar deficiente em alguns hormônios, é onde vem a baixa mesmo da energia, enfim. Então, cuida do seu intestino, é importante. Depois eu vou fazer uma live só sobre intestino.
Segundo ponto, consumir alimentos ricos em triptofano. Então, onde a gente encontra o triptofano? O triptofano ele é o precursor para a produção aí da serotonina, ele é um aminoácido. A gente encontra na banana, na aveia, no arroz integral, na quinoa, enfim, nas leguminosas e na gema do ovo, tá? E terceiro ponto, o triptofano ele precisa de alguns nutrientes, tá? Para ajudar aí em todo esse processo, para ser um apoio. São as vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12. Aonde a gente encontra B6, que eu falei? Na salsinha, alho, a selga, agrião, castanha do Pará e a abóbora. B9 nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, a soja, enfim. E a B12 em fonte animal, então carne, peixe, frango e no ovo também, né, gente? Principalmente na gema também, que aí tem a vitaminas do complexo B. E eu não falei, mas a gente precisa do magnésio também, né? Que aí nós encontramos nas sementes de linhaça, girassol, abóbora, chia, enfim, todas essas sementinhas. E vejam como é fácil incluir isso no dia a dia, no cardápio, gente. Então, pensando num dia que tem café da manhã, almoço e jantar, eu vou incluir só um lanchinho à tarde. Então, vamos lá, de manhã, se você consumir uma banana com aveia, você já vai estar consumindo 2 fontes de triptofano, a banana e a aveia, tá? No almoço, desculpa, incluir já o arroz integral com feijão, ou talvez com lentilha, não sei, com outro tipo de leguminosa, picar a salsinha em cima da salada, e gente, a salsinha ela é incrível também para diminuir o inchaço, então mulherada às vezes que se sente inchada, agora trabalhando mais em casa, ficando mais sentada, a salsinha super ajuda na questão do inchaço também, tá? E incluir alguma proteína animal, carne, peixe, frango, enfim, ou até mesmo ovo, né? E aí você já vai estar com quantas fontes, né? O arroz integral, o feijão, a salsinha na salada. Se a salada tiver agrião, mais uma fonte. E a proteína, entendeu? Então você consegue consumir aí de 5 a 6 fontes. À tarde, comer alguma leguminosa, alguma oleaginosa, desculpa, eu escrevi errado. Alguma oleaginosa com fruta. Então a castanha do Pará, castanha de caju ou amêndoa também já vai ser outra fonte. E o jantar, um omelete com salada, por exemplo. Um omelete vai ter o ovo, né? Com uma salada. Aí se vocês incluírem novamente a salsinha ou agrião, enfim. Ou então jogar no ovo, no omelete, semente de chia, linhaça. Isso já vai aí ser mais uma fonte aí de magnésio, né? No caso das sementes, para ajudar na produção da serotonina, tá certo? Então, gente, a gente não precisa se entupir de doces, a gente não precisa se entupir, às vezes, de suplementos para fazer com que o nosso organismo tenha uma resposta melhor referente aos nossos hormônios, tá? Referente a bem-estar, a energia. Então, tudo isso está nos alimentos, tá bom? Mas o ponto mais importante, eu preciso que vocês cuidem do intestino de vocês, tá? Não deixem de cuidar do intestino, não deixem de verificar realmente. Lembrando que o intestino funcionar todo dia não significa que está ok, que é isso mesmo, tá? Precisa realmente fazer uma avaliação, tá? Por isso que é importante um nutricionista pra te ajudar aí nessa questão, tá bom? Então é isso, gente. O que eu já falei uma vez, eu gostaria de repetir, é que é importante, gente, entender o porquê de consumir determinados alimentos, o porquê de consumir cada alimento, né? Cada um tem uma importância na sua saúde e é importante você ter uma regularidade no consumo desses alimentos para que realmente você traga uma saúde e bem-estar para o seu corpo, para o seu organismo e fazer disso também um estilo de vida, né, gente? Para que você consiga aí sustentar qualquer resultado aí para o resto da sua vida, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre intestino, sobre a serotonina que eu falei? Então não precisamos, deixei claro aqui pra vocês que a gente não precisa se entupir de chocolate, de doces, enfim, pra liberar esse hormônio. E outra questão também que é super legal é a questão da atividade física, né, gente? Esse hormônio também é liberado depois que a gente faz alguma atividade física. Então a dica que eu dou para alguns alimentos, eu acho, para alguns pacientes, é de incluir atividade física naquele momento que você tem mais necessidade, né, de doce. Necessidade não, vontade. Lembrando que existe uma diferença entre vontade e necessidade. Necessidade é que o seu organismo
pode estar deficiente em alguma coisa, pode estar desnutrido, tá? Às vezes os alimentos que você está consumindo não está ajudando o seu organismo. Agora, a vontade, realmente pode ser que você criou esse hábito, ou então porque você gosta desse alimento, ou esse alimento te traz, né, uma memória da infância, enfim, tá bom? Então, inclua a atividade física nos momentos que vocês, às vezes, têm vontade. Porque isso acaba driblando o consumo, tá bom? Então, geralmente, a maioria das pessoas tenha uma necessidade sempre no final, uma vontade, quer dizer, sempre no finalzinho da tarde, em torno de 5, 6 horas da tarde. E aí, isso ocorre porque o nosso organismo, ele fica o tempo todo, né, com o hormônio do estresse. Desde a hora que a gente levanta, a gente já é ativada pelo hormônio do cortisol. Então, o que o organismo tenta fazer nesse horário? Trazer um equilíbrio, tá? Então, por isso que ele aumenta a sua fome para você realmente comer e ter o hormônio da serotonina. Ou então, gente, parte para atividade física, que isso já vai te ajudar, tá bom? Atividade física ou então alguma coisa que você goste de fazer. Pode ser, sei lá, tocar música, brincar com o cachorro, passear com o cachorro, pintar, bordar, enfim, alguma atividade que te traga prazer, a sensação de prazer aí e bem-estar por estar fazendo também, tá bom? Simone, eu vou deixar, gente, para quem perdeu o conteúdo, eu vou salvar essa live e vou deixar ela no YouTube, tá? Então se inscreve lá no meu canal do YouTube, que aí você consegue acompanhar aí todos os meus conteúdos. Lá já tem alguns conteúdos, tá bom? Mas agora eu vou alimentar aí com mais frequência, tá? E, gente, pra vocês entenderem aí minha rotina de lives, o que eu vou fazer? Eu não consigo... eu fiz uma votação entre meio-dia e 7 e 9h17 da noite. E aí ficou meio empatado o negócio. Aí o que eu vou fazer? De terça e quinta eu vou fazer nesse horário do almoço, tá? E de segunda, quarta e sexta eu vou fazer às 9h17. Mas sempre eu vou baixar lá. É legal vocês às vezes acompanharem aqui online comigo, porque eu consigo tirar dúvidas de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final eu sempre vou deixar aí uns 5 minutinhos para dúvidas. Mas depois pode assistir, compartilhar aí com os amigos, tá bom? Então sempre vai ficar gravado aí no YouTube, tá bom, gente? Pessoal, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Imagina se alguém tem alguma dúvida? Gente, a Renata, minha irmã, é uma pessoa ótima para falar da questão do intestino. Eu acho que no dia que eu for dar a live sobre o intestino, que eu falei que 80 a 90%, para quem entrou depois, da serotonina, do hormônio da felicidade, é fabricado pelo intestino. Ou seja, se seu intestino não estiver funcionando legal, esquece, tá? Tem que primeiro regularizar o intestino. E, gente, ir no banheiro todo dia não significa que seu intestino tá bom, tá? Precisa realmente fazer uma avaliação. E aí minha irmã, e ela tá online ainda, e aí minha irmã achava que tava lindo ir no banheiro todo dia. Aí ela levou um tapa na cara. Brincadeira, eu expliquei pra ela o que estava acontecendo realmente, né? A gente fez toda uma avaliação. Então pensem sempre nisso, tá bom? De cuidar realmente do intestino de vocês, que é importante, dessa microbiota. E não deixem de consumir carboidratos, gente, carboidratos do bem, porque, como vocês viram, tem alimentos ricos em carboidratos, teoricamente, né? Que eu falei, arroz integral, enfim, que ajuda a produzir serotonina, entendeu? Então a gente não tem que excluir carboidrato da vida, ele é ótimo e ajuda também no intestino, tá? É só realmente escolher as melhores opções aí de carboidrato. É igual eu dou o exemplo da gasolina comum e a gasolina aditivada. Escolher sempre gasolina aditivada pro seu corpo, né? Alimentos aí bons, né? Nem sempre pensando em calorias, mas pensando em nutrientes, tá bom, gente? Legal. Foi incrível, né, Rê? Foi. Te ajudei. Então é isso, gente. Assista essa live, vou deixar lá no YouTube se você quer ver de novo, tá? E compartilhe com as pessoas, de verdade. Amanhã eu estarei aqui à noite, às 9h17 da noite, tá bom? Eu vou, só hoje eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Se você quiser assistir depois, não tem problema. Eu vou deixar ela gravada se vocês quiserem compartilhar. Mas a partir de amanhã, gente, aí já vai entrar na rotina de realmente já cair lá pro YouTube, tá certo? Atendendo aí a pedidos. Pessoal, um grande beijo
pra vocês. Tenham um ótimo almoço, né? Agora já vai dar 12:30, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês de alguma forma. Mas qualquer dúvida, eu estou no Instagram, YouTube. Tem o meu canal também do Telegram, que eu sempre posto resumos e conteúdos lá também, tá? E não deixem de compartilhar também minha página, tá bom, gente? Eu estou à disposição. Um grande beijo pra vocês e até mais.